Isaías 6 diz assim: Isaías é escolhido e consagrado para profeta. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito encheu o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, e com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moviam com a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? A quem há de vir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Aqui está o chamado de Isaías para profeta, para levar a mensagem ao povo de Israel que estavam em pecado. Então disse ele: Vai e dize a este povo: ouves de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Então o povo estava disperso. É diferente de hoje, do século XXI? Não, porque hoje eles querem nos calar. Eles querem nos calar, mas a palavra do Senhor jamais será calada. É a profecia se cumprindo no século XXI. É o amor de muito que esfriou. Aqui Isaías foi chamado para uma grande missão. O chamado de Isaías. O chamado de Isaías para o ministério profético começou com uma visão incomum na sala do trono de Deus. Esse avivalista conheceu em primeira mão a terrível realidade da santidade do Senhor e se sentiu totalmente dominado por seus próprios sensos de imundície. Olha só, quando ele viu, ele disse: Vou morrer, porque ele tinha visto ao Senhor. Pelo seu pecado, como ele próprio diz que ele é um homem pecador e vive no meio de um povo que está contaminado pelo pecado. Essa intensidade no encontro é comum no avivamento profundo. As brasas de fogo que tocaram seus lábios representam o aspecto de dos 7 fogos de Deus e de sua santidade e purificação. Os cristãos que se esforçam para obter o avivamento devem permitir que esse fogo purificador limpe os pecados de sua boca para que possam entrar na fase seguinte do serviço de Deus. Então, olha só. Para chegarmos a viver esse momento, temos que pedir para que o Senhor nos toque com esse fogo, para que o pecado seja exterminado, porque vivemos num momento de que Jesus está voltando para buscar esse povo que está em pecado. E ele diz, mas olha só o que é que ele diz. Então, ele diz, engorda o coração deste povo e endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos e a ouvir com os seus ouvidos e a entender com o seu coração e a converter-se e a ser sarado. A ser sarado. Então disse eu, até quando, Senhor?
E respondeu: até que se assole as cidades e fique sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim, a santa semente será a firmeza dela. Então, Deus, ele está dizendo que vai assolar, mas depois restaurará a semente santa. Havia uma semente santa no íntimo. 6 jovens foram expulsos de Oxford para orarem, lerem a Bíblia e falarem de Cristo aos pobres. Esses jovens, com muitos outros que o Senhor escondeu na caverna, na terra, eram anônimos e desconhecidos. Líderes de um glorioso avivamento, eles saíram e, mesmo sendo alvo de escárnios e risos, como metodistas, causaram um grande e glorioso avivamento, quase comparado aos triunfos iniciais do evangelho pregado por Paulo com os apóstolos, sendo pouquíssimo inferior e grande reforma de Lutério, Calvino e Zwingli. Aqui ele está se referindo do movimento que houve numa faculdade de Oxford. E eles foram impedidos de orarem nesse local, eles foram expulsos por orarem nesse local. E aqui cita que eles não se deixaram abater. Mesmo sendo expulsos, eles continuaram a pregar e levar a mensagem de salvação. E hoje já está acontecendo. Em alguns lugares, pessoas estão sendo executadas por pregar a palavra do Senhor. E aqui onde nós vivemos, já está acontecendo. Pessoas estão sendo impedidas de pregar o evangelho em praça pública. Isso é o cumprimento da palavra. Quando nós lemos a palavra, nós vamos ver que isso já está escrito. Jesus disse que pelo seu nome muitos pereceriam. Aconteceu lá no passado, está acontecendo, continua acontecendo até hoje. Nós temos que estar preparado, alicerçado nesta palavra. Este é que é o nosso manual de salvação. É só através da palavra. Então, você que está neste momento, que se afastou dos caminhos do Senhor, volta para a casa do Senhor, porque Jesus está voltando. As profecias estão se cumprindo. Então volte para o aprisco do Senhor, porque Ele está a te chamar. Então, Isaías recebeu aqui uma grande missão de levar a semente do Evangelho. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Compartilhe os meus vídeos.